boa tarde, gente. Hoje a gente vai estudar história. A gente já estava vendo um pouquinho sobre os governos do Brasil. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vou dar uma lida bem explicativa nos textos dessas duas páginas, da página 26 e 27. Olha só. E depois, como vai ser fim de semana, vocês vão ter tempo para fazer isso daqui direitinho. São praticamente uma pesquisa e uma entrevista, né? Uma entrevista com 2 perguntas e uma pesquisa que vocês vão olhar na internet e responder essa questão aqui. É bem simples, mas para vocês terem mais tempo, eu preferi passar na sexta e vocês terem o final de semana para perguntar para as pessoas, da sua casa, claro, e tudo mais. Gente, eu vou começar explicando logo, porque quanto mais rápido for o vídeo, melhor, né? Aqui, nessa página, a gente estava falando sobre a democracia, né? Que é o direito do voto, que todos votam hoje em dia para eleger o presidente, os governadores, deputados, prefeitos, tudo a gente tem que votar hoje em dia. A gente vive numa democracia onde os governantes são eleitos pelo meio do voto e o voto é obrigatório. Aqui nessa página eu vou explicar como que foi desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil até hoje em dia, porque não foi sempre uma democracia o Brasil, né? Então começa assim, o Brasil foi, a partir de 1500, uma colônia de Portugal. Então aqui não era um país, era uma colônia de Portugal, fazia parte de Portugal. Todas as regras, todas as leis que tinham lá em Portugal eram colocadas em prática aqui no Brasil também. É como se fosse um pedacinho de Portugal um pouquinho longe, aqui no Brasil, entendeu? Então, os portugueses, eles chegaram aqui impondo as regras dele, impondo as crenças, tudo as leis deles que valiam. Em 1822, de 1500 até 1822, Portugal que mandava aqui, por isso que tinha a escravidão, tudo era organizado pelos portugueses. Os índios que já moravam aqui não tinham voz. Em 1822, passou a ser um país independente, tornando-se uma monarquia. Então, assim, a partir de 1822, o Brasil começou a ser um país, a ser considerado um país mesmo. Só que ainda era governado pelos portugueses. Era uma monarquia. O que é monarquia? Monarquia são os reis, as rainhas, as princesas, né, que governam um lugar. Então, sempre o governo daquele país, que é monarca, ele é governado pela mesma família, que nem na Inglaterra. A Inglaterra é sempre pela mesma família. Morre o pai, aí o filho vem e vira rei. O filho do rei é príncipe, por aí vai. Sempre aquela família que governa o país. Sempre. Vai passando de geração em geração. E aqui no Brasil chegou a ser uma monarquia. Desde 15 de novembro de 1889, o Brasil é uma república democrática, governada por um presidente eleito. Então, assim, os portugueses chegaram em 1500, quando foi 1822, eles começaram a deixar reis e rainhas, princesas, governarem aqui. Depois, em 1889, que elegeram o primeiro presidente do Brasil. Então, demorou muitos anos, centenas de anos, para começar a ser uma democracia aqui no Brasil. O país também passou por períodos de ditadura, mas hoje é uma democracia. A ditadura que teve aqui no Brasil foi a ditadura militar, né? Os militares que mandavam, então eles não eram eleitos, eles tomavam conta e faziam as leis para a gente ter que cumprir. Foi um
um período bem marcado na história do Brasil, mas isso é assunto para outra aula, porque tem muito conteúdo para falar sobre a ditadura, de como foi aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, hoje é uma democracia e a gente que elege os governantes que vão trabalhar lá por 4 anos. A primeira Constituição da República Brasileira foi aprovada em 1891. O que é Constituição? Constituição é um apanhado de leis, é todas as leis que regem o país, todas as leis que a gente deve seguir, todos os direitos, tudo que tem que ser seguido num país. É o documento mais importante de um lugar que todo mundo tem que seguir, independente se for o presidente ou se for um comerciante. Todos têm que seguir a Constituição, as leis, os direitos, os deveres, porque todo mundo tem direitos e deveres. Tem coisas que a gente tem direito de ter e tem coisas que a gente tem o dever de fazer. Segundo esse documento, somente homens alfabetizados maiores de 21 anos poderiam votar. Então, a primeira Constituição de 1891, ela deixava lá registrado que só os homens com mais de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. O restante, mulheres, analfabetos, menores de 21 anos, não podiam votar, não tinha esse direito. A Constituição atual em vigor, desde 1988, é bem diferente da primeira. 1988, Hoje, todos os brasileiros entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. Então, assim, até os 70 anos, se você for alfabetizado, você é obrigado a votar. Tem o dia certo para você ir lá na urna e votar, né? Se você não votar, você tem que justificar o porquê que você não votou. Porque senão várias outras coisas você não consegue fazer, porque sempre pedem o comprovante que você votou, né? É um dever, como eu falei, a gente tem direitos e tem deveres. Um dos deveres é votar. Independente da profissão, do sexo e da condição financeira. Então, todo mundo tem que votar, não importa se é mulher, se é homem, se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico, não importa. Todos têm que votar, todos têm o direito e o dever de votar. Os analfabetos, os jovens de 16 a 18 anos, as pessoas com mais de 70 anos, podem votar se desejarem, mas não são obrigados. Então, assim, eu fiz 16 anos, eu posso votar? Posso votar. Sou obrigado a votar? Não sou obrigado, mas se eu quiser, eu tenho esse direito. Eu já fiz 70 anos, votei a vida inteira. Eu posso continuar votando? Posso. Mas se eu não quiser, eu não sou mais obrigado. Atualmente, as eleições há eleições obrigatórias no Brasil a cada 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem que ir lá votar. A gente vota nos governantes para eles ficarem no cargo por 4 anos. Só que de 2 em 2 a gente vota diferente. Por exemplo, em um ano a gente vota para presidente. 2 anos depois a gente vota para prefeito. E isso vai mudando de cada 2 anos. A gente tem que ir lá votar obrigatoriamente. Aqui embaixo tem a pesquisa que eu falei que vocês vão ter que fazer. É assim, é só colocar lá no Google, pesquisar e anotar o que vocês encontrarem. Não é para fazer um texto, nada disso. É só responder o que está perguntando aqui, ó. Você sabe quantos brasileiros puderam votar nas eleições de 2016? Pesquise em reportagens sobre o tema ou no site do Tribunal Superior Eleitoral. Disponível pelo endereço. Aí tem aqui, ó, www.tse.gov.br. Se vocês entrarem nesse site, tem o campo de pesquisa e vocês vão colocar lá pessoas que votaram, quantidade de pessoas que votaram em 2016. E aí vocês vão achar um número. Se não, vocês podem colocar diretamente no Google, nem precisa entrar nesse endereço que está aqui. Dá uma pesquisadinha que vocês vão achar.
anote as informações que você encontrou. Então, aqui, ó, tem 2 linhas, mas pode escrever mais se quiser. Na verdade, vocês vão colocar só quantas pessoas votaram nas eleições de 2016. Mas, assim, não é para colocar só um número solto, né? Vocês sabem que sempre tem que construir a resposta bem bonitinha. Então, no ano de 2016, votaram tantas pessoas e construir a resposta, não só jogar o número lá de qualquer jeito, né? Aqui na página 27 tá escrito desafio, mas é bem simples de fazer. Ó, vendo? Atualmente, todos os cidadãos brasileiros com mais de 16 anos podem votar para escolher um presidente, os governadores, os prefeitos e outros representantes do povo. Porém, nem sempre foi assim. Leia o texto abaixo sobre as conquistas do voto feminino. Lembra que eu falei para vocês que, bem antigamente, a primeira Constituição que teve, as mulheres não tinham direito de votar, só os homens alfabetizados com mais de 21 anos. Então, para as mulheres conseguirem o direito do voto, foi uma luta. Demorou muito para a gente conseguir. E aqui está o relato de uma mulher, uma deputada, que ela esteve à frente dessa luta pelo voto feminino, que as mulheres também tinham o direito de votar. De saia às urnas. Você sabia que houve uma época em que as mulheres simplesmente não podiam votar? No início da República, apenas homens com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever podiam votar. Somente em 1932, as primeiras mulheres foram às urnas, após um decreto do então presidente Getúlio Vargas. Então foi o Getúlio Vargas, o presidente, que deu o direito, entre aspas, das mulheres votarem, depois de muitas lutas, muitos protestos, muitas coisas que as mulheres levantaram para conseguir o direito ao voto. Na luta pelo direito ao voto feminino, uma cientista teve o papel de destaque, a bióloga Berta Lutz. Em 1922, ela ajudou a fundar e presidiu a Federação Brasileira do Progresso Feminino. Então, ela foi, assim, muito importante para que hoje a gente, mulher, pode poder votar, né? Ela que estava à frente. Organização que buscava promover a educação e a profissionalização das mulheres. Então, ela criou essa fundação e ela ajudava a educar as mulheres, porque muito antigamente, nem estudar as mulheres tinham direito, né? Tudo para as mulheres foi mais difícil. Tudo a gente teve que lutar muito para conquistar. A educação a gente teve que lutar, o voto a gente teve que lutar. Tudo, nada foi dado de mão beijada, né? A gente sempre tem que ir atrás dos direitos que a gente quer. Ela não só liderou a campanha pelo voto feminino, como também pelo direito das mulheres se candidatarem. Então, ela queria que, além da gente poder votar, a gente poder se candidatar. Por quê? Que só os homens podiam governar um lugar. Por que as mulheres não podiam, né? Se elas estavam estudando, se formando igual a eles. Então, a luta dela era pelas duas coisas, pelo direito do voto e por poder se candidatar para governar algum lugar. A própria Berta foi eleita deputada federal em 1936. Então, depois de toda essa luta que ela teve de ajudar as mulheres com a educação, a se formarem e tudo mais, ela, além dela conseguir que as mulheres votassem e se candidatassem, ela se candidatou e ganhou. Você pode estar se perguntando, por que toda essa luta para votar? Ora, porque é uma oportunidade de participar do futuro do país. Então, assim, antigamente o futuro do país estava nas mãos dos homens, porque eles governavam e eles votavam entre si para governar o país. Hoje em dia, não. Hoje em dia está na mão de todos. Todos podem decidir o futuro do país. Todos podem participar. Ninguém se abstém. Ninguém tira o corpo fora, entendeu? Todos têm a obrigação de ajudar a eleger as pessoas que vão mudar o país. Aqui embaixo
tem a entrevistinha que eu falei para vocês que ia ter. Converse com os adultos que moram na sua casa ou que você encontra na escola e faça as perguntas abaixo e responda no seu caderno. Tem 2 perguntas. Você vai pegar aí o papai, a mamãe, a vovó, a titia, quem que estiver passando a quarentena com você e vai fazer essas 2 perguntinhas. A primeira é: você conhece mulheres que exercem cargos políticos? Vai perguntar para esse adulto se ele conhece alguém, alguma mulher que exerce um cargo político, uma deputada, uma vereadora, alguém que seja mulher e governe alguma coisa e seja política. E a segunda é: você considera o voto importante? Por quê? Gente, essa daqui é muito importante a resposta de vocês, tá bom? Vocês vão perguntar aí para quem vocês estiverem entrevistando por que essa pessoa considera o voto importante. Ou não, né? Se ela falar que não considera, vocês vão colocar também. Mas vocês têm que colocar o porquê, tá bom? Não é só perguntar: você considera o voto importante? Ela vai falar sim, aí você coloca sim e acabou. Não. Tem aqui perguntando por quê. Por que é importante votar? Por que é importante a gente ter o direito de eleger quem vai governar o país? Por que isso é importante? Quero saber a opinião de quem mora junto com você, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Eu vou pegar essa atividade na segunda-feira, tá bom? Vocês têm o final de semana todo para fazer. Espero que vocês tenham entendido bem. E qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp.